Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou aqui para relembrar com vocês uma frase bíblica, está lá no versículo 1, de 11 aos Hebreus. Frase forte, muito importante, muito falada, porém, acerca desse assunto, pouca gente exercita esse dom glorioso da maneira que ele deve ser exercitado. Se fizéssemos diferente, também muitas coisas seriam diferentes na nossa vida. A frase é essa: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova incontestável, digo eu, das coisas que a gente não vê. Meus irmãos, a fé, ela é poderosa. Como eu disse no começo dessa mensagem, se fala muito de fé. Mas será que nós a executamos da maneira que ela tem que ser executada? Será que durante a nossa vida usamos a fé de uma forma poderosa como ela é? A fé nos aproxima de Deus, puxa do céu para a terra, para a nossa vida, virtudes gloriosas. Veja bem, vamos relembrar algumas coisas, é importante. Outra vez digo para você, repito muitas coisas, porque eu gosto de fazer uma fixação para mim e para você. Olha a mulher que tinha um fluxo de sangue 12 anos, sofrendo com aquela terrível enfermidade. Jesus está em Cafarnaum. Nós não vamos entrar em detalhes da história da vida dela agora. Mas ela propôs, na hora do aperto, quando viu que não dava para conversar com o Senhor, a multidão o apertando, ela queria ficar liberta e, de repente, a fé brotou forte no seu coração e ela disse para si própria: eu não consigo conversar com ele. Está difícil eu me aproximar de uma forma tranquila, mas se tão somente eu tocar nas orlas dos seus vestidos, eu ficarei sã. Ela foi por detrás dele, tocou nas orlas dos vestidos, por fé. E uma grande virtude ela sentiu no seu corpo, entrando nos seus órgãos, entrando no seu sangue, entrando na sua vida para mudá-la. Essa mesma virtude saiu do Senhor Jesus. Tanto é que ele para. E ele diz: alguém me tocou. Se não me engano, Pedro diz para ele: Senhor, mas quem te tocou? A multidão te aperta? É um empurra grandioso, tropeça no Senhor, pisa no seu pé a todo momento. Isso está acontecendo indiscriminadamente desde quando o Senhor saiu de tal cidade e veio para cá. Aonde o Senhor vai, o povo te aperta, a multidão te cerca. Como o Senhor diz, alguém me tocou? Aí a resposta, como se Jesus dissesse assim para Pedro: Pedro, muitos me tocaram, muitos me empurram, tropeçam em mim. Realmente, você está certo. Só que dessa vez, saiu de mim uma grande virtude. Alguém me tocou de uma forma diferente, Pedro. Isso não é normal, foi uma oração. Foi um clamor esse toque. De mim desprendeu-se uma virtude muito grande. Até que a mulher se vê no aperto, medo de ser repreendida pelo mestre, porque no estado de impureza dela, ela não poderia ter tocado em Jesus Cristo, mas ela o toca. Ela não poderia estar ali na situação que estava. Já como mulher, isso não era certo. Mulheres nunca deveriam ser o centro dos destaques naquele tempo. Ela não podia estar ali, sob a atenção de todos, como esse destaque que falei. Então, para ela estava tudo errado.
Quando o mestre fala, não sobra uma outra alternativa para ela a não ser levantar-se e dizer assim: mestre, fui eu quem te tocou. Ao invés de ser repreendida, a voz de amor, a voz de carinho, diz para ela: mulher, tem bom ânimo, você está curada. Que esse mal nunca mais se manifeste em você. Ah, irmãos, aquela mulher foi presenteada por sua fé. Ela exercitou a fé. Ela executou a fé como manda o figurino. Uma crença verdadeira a tomou. Ela sabia que ali, diante do mestre, mesmo não falando com ele, recebendo da parte dele palavra alguma, com aquele toque, ela poderia ser curada. E ela foi premiada. Na hora do seu toque, a hemorragia se estancou. O Senhor disse aquilo apenas para confirmar o que já tinha acontecido. Ela já estava boa, ela já estava sã. E eu tenho uma certeza muito grande, meus irmãos. Eu creio que ela foi mais uma seguidora do Senhor Jesus. Não está escrito, mas foi mais uma que, se teve alguma oportunidade, ela entrou no meio da multidão também. Louvado seja Deus. Ou se voltou para casa, voltou feliz, né? Saiu de casa enferma, discriminada, isolada da sociedade. Voltou para casa feliz. Dali por diante, viveria uma vida normal, porque teve fé. Teve fé em Deus, através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem hora, irmãos, que a nossa fé é muito vacilante, na hora do aperto, da dificuldade. Muitas coisas não nos atingiriam como atingem se a gente se lembrasse que Deus e Cristo, nosso intercessor, e o Espírito Santo, porque somos templo e morada do Espírito Santo, estão sempre dentro de nós, estão conosco, nos acompanhando. Tem hora que a gente lembra de tudo, da reclamação, da vontade de correr, de tudo quanto é coisa negativa, e se esquece que o Senhor sempre esteve conosco naquele momento de dificuldade. Se nós tivéssemos olhado um pouquinho mais com atenção para dentro de nós, sentiríamos a presença viva de Deus. E alguma coisa, mesmo que tivesse que acontecer uma prova, a gente tivesse que passar por ela, mas aquilo teria um peso muito mínimo sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. Mesmo machucados, feridos, a gente seguiria em frente de cabeça erguida, confiando mais na nossa vitória e crendo que os perigos a nós impostos, principalmente pela perseguição das hostes da maldade, aquilo não seria para nós uma grande ameaça. Encararíamos sabendo que o mal, a toda hora, quando se levantar, ele cai, a toda hora também, porque pela fé a gente não derruba só carro, cavaleiro e castelo. Temos condições de derrubar a fortaleza do inimigo, o castelo dele, de onde ele nos lança as suas flechas, as suas setas malignas, querendo arruinar a nossa carreira, matando a nossa alma. Veja bem que um exemplo, o Senhor Jesus tinha feito grandes obras, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, tinha curado essa mulher aqui do fluxo de sangue, tinha curado também da febre a sogra de Pedro. Depois que ele cura aquela mulher, trazem para ele pessoas atormentadas, cheias de outras enfermidades. Ele cura todos, manda os demônios embora. E ele entra em seguida no barco com seus discípulos. Ele estava cansado, irmãos. O Senhor Jesus era Deus. Ele é Deus, é a destra do Pai. Mas aqui na terra estava possuído por um corpo como o nosso, revestido de carne. Então ele tinha canseira, ele se enfadava com algumas coisas, ele tinha cansaços mentais. Podem ver que, não raras às vezes, ele saía à parte para os montes, para onde podia, e ia conversar com o Pai, pedir força, renovo, fé e esperança. O próprio Senhor Jesus
mesmo na condição de mestre, salvador, ele nos ensinou que a gente não deve desfalecer nas provas e perseverar cada vez mais em oração. Ele fazia isso, Deus o sustentava, o Pai lhe dava força e ele seguiu gloriosamente até o fim da sua missão, cumprindo o seu papel e nos trazendo a salvação, tirando a nossa alma da morte e a colocando em estado de vivificação na presença de Deus. Agora não somos mortos para Deus, como a gente sempre fala. Somos vivos para o Senhor. Antigamente estávamos vivos para o mundo e mortos para Deus. Mas por causa de Cristo, esse quadro foi revertido. Glória ao santo nome de Deus. Então o Senhor Jesus, cansado, mal entra no barco e dorme. E o barco vai seguindo o seu curso. E ele com o seu sono pesado. Os discípulos ali, conversando, talvez rindo, ou falando das obras, mas mesmo assim eles eram vacilantes ainda. A fé deles ainda não estava pronta. Era uma fé manquitolante. Veja só o que aconteceu. Jesus estava no barco, irmãos. E de repente um grande vento se forma, uma chuva, aquilo vira uma tempestade. Os ventos são fortes, as águas se agitam, o barco começa a balançar. Eu estou conversando com vocês aqui, parece que eu me vejo lá no meio do mar ou do grande lago. O barco balançando, água entrando, Jesus dormindo, os discípulos desesperando-se. Meu Deus, vamos afundar, vamos perecer. Alguém grita, acorda o mestre, acorda o mestre. Irmãos, se eles tivessem tido fé, não precisavam de eles terem acordado o Senhor Jesus. Não que já estivessem prontos para repreenderem os ventos e o mar. Eles não estavam prontos, ficou provado aí. Mas se a fé deles fosse um pouquinho mais viva, eles teriam duas opções para pensar. Bom, Jesus é o escolhido, é o enviado, aliás. É o homem que é o Messias. O Pai o enviou a essa terra. Ele tem uma missão para cumprir. Vamos ficar calmos, nós não vamos perecer, ele está dormindo aqui. E se ele não acordasse, irmãos, nessa primeira opção, Deus, o Pai, os socorreria. Jesus está dormindo, poderiam eles dizer, mas Deus vai nos socorrer. Mas é lógico que não precisaria disso. O Senhor Jesus mesmo faria a obra. E mesmo dormindo, irmãos, nada aconteceria. Ele estava no barco, se eles tivessem fé, eles saberiam que alguma coisa iria acontecer, mas não. Acordam o mestre. Esqueceram-se que Jesus estava com eles. Eles não iriam perecer, mesmo que vai batendo o barco daqui e dali, o barco ancoraria com segurança, mas eles acordam o mestre. Acorda, Senhor, desperta, estamos perecendo. O Senhor acorda lentamente, tranquilamente. Se levanta e diz para eles, ó homens, como é pequena a fé de vocês. De repente ele repreende os ventos, repreende o mar, as águas, tudo se aquieta, tudo se acalma e segue-se, como diz a Santa Palavra, uma grande bonança. Louvado seja Deus! Aí aqueles homens ficam admirados e falam assim, quem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, é o seu Salvador, é o seu intercessor, é aquele que vai ao Pai levando as suas necessidades. É por isso que a gente ora e pede em nome do Senhor Jesus, como Ele mesmo nos ensinou e pediu para que confiássemos. Ele disse assim, tudo o que vocês pedirem a meu Pai em meu nome será concedido a vocês. Irmãos, é muito forte essa palavra. É muito forte essa fala. Então tudo que você pedir, que estiver agregado à sua salvação, que for bem para a sua vida, que for o melhor para a sua família, para os que você ama, se o que você quer e deseja não vai corromper a graça, a sua fé,
a sua espiritualidade, o Senhor vai te conceder. Que essas palavras estejam agora invadindo o seu coração como uma virtude que desce dos céus. E que por elas a sua fé seja resgatada. E você está aí no meio de uma tempestade. Lembre-se, Jesus está no barco. Parece que ele está dormindo. Há um silêncio. Você ora e pergunta, será que ele me ouviu? Será que ele me responderá? Será que ele me atenderá? Pode ser que você tenha que orar 1, 2, 3, 4, muitas vezes e tenha a impressão de que o Senhor não está dando a mínima para você. Mas lembre-se, ele pode estar aí diante dos seus olhos parecendo adormecido, mas ele está atento. Logo, logo, ao seu pedido de socorro, ele se levantará, repreenderá os ventos, repreenderá os mares, todas as águas, e o seu barco vai ancorar em porto seguro. Mas, mesmo com essa confiança de que Deus vai aparecer, Ele também quer que a gente faça um uso adequado da nossa fé, porque é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que nós vamos ter a nossa vitória. Essa mensagem chega com essas palavras num momento de sua vida que você anda meio duvidoso, a prova está queimando, o fogo está grande, os agitos das águas, os ventos, os espinheiros, a fornalha de fogo armada contra você, a cova dos leões. É tanta coisa acontecendo que a sua fé vacilou. Você está pensando na distância de Deus, achando que Ele não está na sua vida. Mas em todo momento, Ele esteve, está e estará dentro do seu coração. Antes de desesperar-se, lembre-se disso e diga, vou ficar firme, vou ser forte, vou confiar, ter paciência e esperança, porque no meu barco Cristo está, e se Ele está, o barco não afunda. Ele vai no leme, Ele vai me colocar ali onde é o meu destino, aqui na terra, no porto das minhas vitórias, da realização de todos os meus sonhos, e ao final da batalha, ao final do navegar terreno, Ele me fará ancorar no porto da salvação. Essas são as palavras, a mensagem que do fundo do meu coração te trago hoje. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.